Olá, você que nos prestigia aqui no canal Toque de Crack Esporte, no Instagram Toque de Crack Esporte, no blog Toque de Crack Esporte e também no TikTok Toque de Crack Esportes. Eu já disse aqui que eu não gosto de bancada, eu fiquei 20 e tantos anos em programa de televisão com bancada, mas hoje eu tive que fazer uma bancada aqui, porque tem umas coisas que a gente não entende. A pergunta é: quanto custa um árbitro? Ou quanto custa uma arbitragem de futebol no Brasil? Então nós vamos começar com o Campeonato Paulista. Né? Não vamos pegar os grandes contra pequenos. Vamos pegar o clássico, São Paulo e Santos. São Paulo 3, Santos 1. Teve um árbitro, seu Flávio Rodrigues de Souza. Assistente 1, Alex Ang. Assistente 2, Mauro Freitas. Quarto árbitro, Mariana Batalha. VAR, Rodrigo Guarizo. Assistente de VAR, ou AVAR, Leonardo Villa. Observador de VAR, ou OVAR, Ednilson Corona. Quality Manager, Paulo Oliveira. Analista de vídeo, Márcio Augusto. Técnico de garantia da Federação Paulista de Futebol, Breno Raimundo. Operador de replay, Paulo Pereira. Técnico de garantia do estádio, Martins Zurita. E assistente de área de revisão, Lucas Menezes. 13 pessoas numa arbitragem. Isso acontece em São Paulo em todos os jogos. Vamos para o Rio de Janeiro. Fluminense 2, Vasco 0. Aliás, um golaço do Cano. Árbitro, Felipe Paludo. Assistente 1, Luiz Cláudio Regazzoni. Assistente 2, Tiago Farinha. Quarto árbitro, Graziane Maciel. VAR, Carlos Braga. Assistente de VAR, AVAR, Felipe Benetti. AVAR 2, lá tem 2, Andréa Marcelino. Observador de VAR, ou OVAR, José Carlos Santiago. Quality Manager, Cláudio Soares. E técnico de arbitragem, Gilmar Fernandes. São 10. Em São Paulo são 13, no Rio são 10. Eu queria que alguém me explicasse qual é a função do técnico de arbitragem no Rio e qual é a função em São Paulo também, no Rio e São Paulo, do Quality Manager e do... Aliás, tem algumas funções aqui. Analista tem VAR, assistente de VAR e observador de VAR. Aí tem um Quality Manager, que fica na cabine. Analista de vídeo. Técnico de garantia da federação. Eu queria que alguém me explicasse qual é a função desses dois caras. Técnico de garantia da federação e técnico de garantia do estádio. Qual é a função do assistente de área de revisão? O que é isso? O que é isso? Eu sou jornalista e nunca vi isso. Então, em São Paulo tem 13 pessoas dentro de campo, entre campo e cabine de VAR, e no Rio são 10. Aí eu fui fazer uma pesquisa dos valores, né, de tanto no Rio como em São Paulo. São Paulo, o árbitro principal ganha R$ 2.500. Os dois assistentes, R$ 1.800 cada um, o que dá R$ 3.600. O quarto árbitro, R$ 1.600. O VAR, o assistente e o observador, R$ 1.200 cada um, também R$ 3.600. O Quality Manager, R$ 1.000. O analista de vídeo, R$ 800. Os dois técnicos de garantia, tanto da federação como do estádio, R$ 800 cada um, dá R$ 1.600. O operador de replay, R$ 750. E o assistente de revisão, R$ 600. São Paulo gasta por jogo R$ 16.150 por jogo. São 8 jogos por rodada, o que corresponde à fábula ou a mínima soma de R$ 129.200 numa rodada do Campeonato Paulista. Rio de Janeiro, o árbitro ganha R$ 2.400,
os dois assistentes 1.600, dá 3.600 cada um, aliás, os dois. O VAR, o assistente de VAR, o assistente de VAR 2 e o observador de VAR, 1.400 cada um. O Quality Manager, 1.200 e o técnico de arbitragem, R$ 1.000. Rio de Janeiro gasta R$ 11.140 por jogo. São 6 jogos por rodada, dá uma soma de R$ 66.840. Vejam a diferença de São Paulo para o Rio. Numa rodada, 16 mil, num jogo, 16.150. Num jogo. Em 8 jogos, 129.200 por rodada. Por rodada. O Rio de Janeiro, um jogo, 11.140. Numa rodada, 66.840. Para a gente ter que aguentar aquelas drogas que estão apitando, como, por exemplo, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, que apitou São Paulo e Santos, que fez uma lambança, se atrapalhou, e para a gente ver lá no VAR o senhor Rodrigo Guarizo, que é persona não grata por vários clubes. E aí a gente vê no Rio de Janeiro, árbitro, seu Felipe Paludo, que fez uma confusão, deixou de dar cartão, deixou de dar falta. Aconteceu também isso em São Paulo, quase. Olha, se aquela patada, que aquilo foi uma patada, um coice, tivesse pego numa outra parte do corpo do Dudu, teria aleijado ele ou matado ele. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O VAR não chamou, não aconteceu nada. No Rio também, em São Paulo também. No Sul deu problema no jogo do Grêmio. Então, eu não sei os valores dos árbitros do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais, mas eu vou procurar saber. Porque é um absurdo, porque quem paga isso? É a federação? Não, não é a federação. Esse dinheiro sai do bolso de quem vai ao estádio, de quem paga ingresso. Que a Federação Carioca tem um patrocinador de arbitragem, mas é para o uniforme, da mesma forma que São Paulo. E nós somos obrigados a ver, ou dentro do estádio, ou pela televisão. Eu, por exemplo, estava no Maracanã, ver barbaridades de arbitragem horrorosas, arbitragens fracas. E quando isso vai acabar? Agora aí vocês vão me perguntar, mas eles são profissionais? Não são. Os árbitros brasileiros não vivem da arbitragem. Por exemplo, esse árbitro que apitou o jogo do Palmeiras, ele é personal trainer. O Felipe Paludo, que apitou o Fluminense e Vasco, é militar da PM. O que apitou São Paulo e Santos, o Flávio Rodrigues de Souza, é professor, não sei do que, em uma faculdade em São Paulo, se não me engano. Então, eles não vivem de arbitragem. Agora, imagina um árbitro em São Paulo, que ganha R$ 2.500 por mês, ele apitando 4 jogos no mês. Ele vai ganhar R$ 10.000 no mês. No Rio, que o árbitro ganha 2.400, ele apitando 4 jogos no mês. Vai dar 4 vezes 4, 16, R$ 9.600 por mês. Só para trabalhar 90 minutos, tanto no Rio como em São Paulo. E também os assistentes. Então é um absurdo o que se faz hoje na arbitragem brasileira. Enquanto não profissionalizar a arbitragem, como é na Inglaterra, os árbitros são profissionais, não vai resolver o problema do futebol brasileiro. Todo jogo tem um problema. Desde que implantaram o VAR, não teve uma rodada, Campeonato Brasileiro principalmente, que passou assim, ilesa. Todas tiveram reclamação de jogador, de treinador, de dirigente, de clube, de torcedor, de Deus e todo mundo.
Então, esse é o absurdo que eu queria mostrar a vocês hoje. A maneira fácil como se ganha dinheiro no futebol brasileiro. Antigamente, era o árbitro, dois auxiliares, que no caso eram bandeirinhas, o quarto árbitro e um delegado da federação. Eram 5. Hoje tem 13 em São Paulo e 10 no Rio de Janeiro. E quando a competição é nacional ou internacional, aumenta, vai a 15. Sabe? Então é isso aí, esse é o futebol nosso. Paz e bem.